Tudo certo? Ok. Espera o pessoal. D'accord, vous avez des questions? Tudo certo por enquanto? Pas de questions? Nenhuma pergunta? Muito bom. Très bien, bravo. Ok. Acho que estamos todos. Pronto, deixa eu voltar aqui. Estávamos nas horinhas. Aqui. Aqui, tudo bem? 10h30 ou 22h30? D'accord? Aqui. Lembra dos dois jeitos que a gente pode falar? 15h55. 15h55. Seria 15h55, né? 15h55. Ou 16h. 16 de 16, né? 16h moins 5. Donc, 15h55 ou 16h moins 5. 16 menos 5, ou 5 para as 16, 5 para as 4, né? No caso, como a gente fala. D'accord? Aqui, 18h. 18h40. Ou então aquele outro jeito, né? 19h, mas é mais complicadinho, o pessoal não fala muito. 9h moins 20. 18h40 ou 19h moins 20. Por acaso, agora são 19h moins 20. 19h moins 20. Faltou aqui. Maintenant, il est, para dizer as horas, a gente diz, il est quelle heure? Il est quelle heure? Il est quelle heure? Quelle heure est-il? Opa, o que eu fiz aqui? D'accord? Il est quelle heure é um pouco mais no falar, assim, a gente fala, il est quelle heure? Il est quelle heure lá? Esse aqui é o mais escrito, digamos, né? Quelle heure est-il? Lembra que a gente falou que a gente, para fazer uma pergunta, a gente inverte o sujeito com o verbo? Então, o verbo aqui, né, é o é, né? É o que horas... ele é que horas é, seria mais ou menos, né? Então, o é vem pro final, vem pra frente, né? Nesse caso aqui, o é vem pra cá e o i vem pro final. Esse T aqui, às vezes vocês vão poder encontrar, esse T aqui não, esse T aqui não tem, desculpa, não é nesse caso. Então, quelle heure est-il? Então a gente inverte o verbo com o sujeito. Mas a gente vê mais pra frente também, só pra vocês saberem como é que a gente pergunta. Então, é quelle heure est-il? Ou il est quelle heure? Esse aqui, lembrando que é mais informal, mais no dia a dia, assim, né? Il est quelle heure? Ou quelle heure est-il? D'accord? Os dois jeitos estão certos. Donc, il est quelle heure? La réponse, il est 19h moins 20. Maintenant, moins quart. Il est 19h moins quart. D'accord? Et ici, il est 23
23h25. D'accord? Esse aqui não tem O. É só, il est 23h25. Vamos tentar fazer uns agora, assim? Vou botar umas horinhas aqui, deixa eu ver. Vão tentando dizer aí em casa. Ou escreve, ou anota, não sei. Vamos ver aqui. Não é difícil, a gente vai junto. D'accord? Então, il est quelle heure? Ou quelle heure est-il? Pergunto para vocês. Quelle heure est-il? Quando é aqui. Quelle heure est-il? Lembra, então? Il est. A gente responde. Il est. Então, quelle heure est-il? Il est 19h35. Lembra do nosso... Ah, ele não vai... Lembra do nosso reloginho. Il est 19h35. Se eu copiar aqui, talvez... Enfim, pronto. Il est 19h35. Quelle heure est-il? Il est 7h50 ou il est 8h moins 10, menos 10. Vocês estão conseguindo? Querem ligar o microfone alguém para tentar fazer? Falem com a gente, fala como é. Não são complicados, é questão de treinar a palavra, o ouvido, né? Já nos em francês... O próximo é il est 9h45. Oui. Ou oui. Il est 10h moins un quart, pode ser? Moins quart, exactement, très bien. Bravo. Oui. Très bien, très bien. Exactement ça. Mais alguém quer se tentar? Liga o microfone aí, Laura. Fala o próximo. Il est 14h30. Onde é que tu tá? Não, aqui. Ah, 16h30. É isso? Ou, sim. A outra? Ou então? Il est 17h. Não, esse aqui mesmo. Não, esse aqui mesmo. 16h30 ou... Demi. Ah, bravo, très bien. Exactement. Mais alguém? Larissa, bora. Vamos tentar, pessoal. Jaqueline, tu que disse que é difícil. Não? Não tenho coragem. Não. Vamos lá, bora. É fácil. Eu te ajudo, vamos lá. Então é 17h25, né? Bora! Sem medo. Ninguém aqui fala francês. Se soubesse, não tava na aula. Sem vergonha, gente. Tem que... O negócio de falar a língua é falar... Uma criancinha, por exemplo, ela começa falando, fala tudo errado, não fala? Mas fala. Fala de um jeitinho assim, meio... A gente até dá uma risadinha e tal, mas vai tentando, vai falhando na tentativa e erro. Ninguém tá aqui pra rir de ninguém. Mas não é pra rir. É pra tentar. E lá está, a gente só vai aprender a falar falando. Não tem outro jeito. A gente só vai
entender escutando e se dedicando, e falar vai ser só falando, não tem muito para onde ir. Porque falar, falar eu sei falar, eu quero que vocês falem também. Então vamos lá, já que só temos envergonhados hoje. Aqui, quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Il est 17h25. Il est 17h, 17 horas e 25. Il est 17h25. D'accord? Próximo, alguém se aventura? Mariana, que disse que era difícil. Partiu? Ninguém mais? Mais um corajoso, só mais um. Il est cancer. Uhum. Carte. Car. Car. O T a gente não fala, né? Il est car, sem o T final. D'accord? Donc, il est 15h15. Très bien. Répète. Tu as délégué? Donc. Oui. Répète. Il est cancer. Car. Uhum. Não tem essa, é il est. Il est. Il est. Il est. Uhum. Il est 15h15. D'accord? Sem o S. A gente sempre tem a tendência de il est, né? A gente quer falar, né? Il est. Não, é il est. O ST no final. Hoje não vai dar tempo de ver, mas o verbo être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. A gente vai para a próxima aula. Donc, il est, são, né? 15h15. Aqui, esse aqui. Il est 15h45. D'accord? Ou il est 16h, 16 horas. 16h moins quart. D'accord? 16h moins quart ou 15h quart. Às vezes a gente diz também 15h. Opa, ele tá traduzindo para português. 15h quart. Ou então a gente às vezes ouve falar, né? 15h15. A gente às vezes ouve falar 15h15. É possível de vocês ouvirem quart ou 15, d'accord? Opa, para dizer esse daqui. Desculpa. D'accord? Donc 15h15, 15h15. Esse aqui, 15h45 ou 16h moins quart. D'accord? Esse aqui, então, il est 2. Quelle heure est-il? Esse aqui, no caso, é da manhã, né? Quando for só o 2 assim, é da manhã. Então, 2 heures. De novo, a gente faz a liaison, né? 2h40. 2h40. D'accord? Ou aquele outro jeitinho, 3 heures. 3 heures. Moins 20. De novo, a gente faz a liaison, né? 3 heures. 2 heures. 3 heures. Moins 20, d'accord? 3 heures, moins 20. Mas esse aqui não é muito comum. Então, minha conexão... Vocês estão me ouvindo bem? Diz que minha conexão está instável. Enfin, não sei. Donc, 12h40. D'accord? Vamos ver mais uns aqui, pra gente fixar bem. 5, 14, 30. Aquela hora legal. Não, 4h20. Pro pessoal
que entende. Estão dizendo aí os horários. Que mais? 7, 5, 49, 53. Esse aqui é o horário de ilha, mas não. Só pra gente terminar a aula. Já que não vai dar tempo de começar o verbo être, a gente termina com esse aqui. Vamos mais complicadinhos. Agora uns mais diferentes, assim. Donc, ici, quelle heure est-il? Il est 11h45. 11h, porque é da manhã, né? Então, hoje, 11h du matin. Pode dizer, mas se diz 11h, quer dizer já que é da manhã. Donc, 11h45 ou midi moins quart. Meio-dia menos um quarto. D'accord? Midi moins quart. Aqui, 14h30 ou 14h30. 14h30. 14h e demi-heure. D'accord? 4h20. Pro pessoal. Il est 4h20. 4 horas, 20. Il est 4h20. D'accord? Ou 16h20. Au contrário, seria 16h20. 16h20. D'accord? Agora vocês já sabem, 4h20 ou 16h20. Ici, 17h. 17h. 17h35. 35. Ele me dando erro. Não tentei. Pronto. 17h35. D'accord? 19h25. 19h25. Opa. 19h25. Opa, foi igual. Maintenant, il y a déjà 56. Et maintenant, il est. Maintenant, quer dizer agora. Maintenant, il est quelle heure? Maintenant, il est 9h57. D'accord? A gente lê o número daí, tá? É como no português, 56. Ou tendência a arredondar, claro, como sempre, né? Mas para 5 ou para 10. Donc, se a gente fosse 17, 19h57. Opa. 19h57. Maintenant. Même chose. 18h. 18h47. 18h47. D'accord? Ici, midi. Midi 20. Se fosse assim, midi 30 ou midi et demi. D'accord? Midi 30 ou midi et demi. D'accord? Ici, 5h49.
Então, quando esses números quebradinhos... A tendência seria arredondar, né? 6h moins 10, 6 menos 10, ou 5h50. A tendência é arredondar, mas se a gente quiser ser certinho, então, disse o número todo. Tá bom? Des questions? Ça va? Da próxima vez a gente vai ligar o microfone e falar as horas, tá bom? Não, tô brincando. Eu vou mandar essa matéria de novo. Como assim, se eu vou mandar essa matéria de novo? A Mariana perguntou. O material tá no Google Drive. Aí é só pegar lá. Esses exercíciozinhos aqui eu posso postar. Essa parte aqui que eu escrevi eu posso postar lá de... Tá, eu posso colocar lá, não tá lá, mas eu coloco esse que eu escrevi agora, eu coloco lá de novo. Tudo bem, eu boto lá no Google Drive, deixa eu botar aqui. Mais alguma pergunta, alguma sugestão, alguma crítica, alguma coisa? Tudo va bien? Compreenderam tudo? Então, un gros merci et à la prochaine semaine. D'accord? Merci à vous. Une bonne semaine. À mercredi prochain. Até quarta que vem. Bisous à vous. Bisous, bisous. Merci. Au revoir. Ciao, ciao.